Agora teremos mais um convidado, o Emerson Balderrama, que vai participar aqui conosco. Então, sempre procurem nos acompanhar, estejam sempre conosco, os convites são sempre feitos, renovados, para que vocês nos acompanhem, estejam aqui todos os dias, segunda às sextas-feiras, sempre das 8 horas, pontualmente até as 9 horas e 30 minutos, com o melhor, maior e mais completo call matinal antes da pré-abertura e abertura aqui dos nossos mercados. Por isso, os convites são feitos, renovados, esperamos contar com a participação de todos vocês. Canais digitais, redes sociais, plataforma do YouTube e também portal da BMC News, www.bmcnews.com.br. Lá vocês encontrarão também todos os dados, as notícias, matérias e reportagens. Sejam bem-vindos, obrigado pela gentileza, a participação, fiéis participantes aqui do nosso pré-market na BMC News. Ótimo dia, ótima quinta-feira, terceira quinta do mês, terceira semana do mês, pré-abertura aqui, olha só o mercado abrindo, o índice futuro para junho praticamente no 0 a 0, 178.585 pontos, o dólar sobe a 5,02, 5,020,50 e os juros também vão abrindo para cima de novo, olha, um sobe e desce aí da curva de juros, subiu muito no início da semana, ontem caiu e agora volta a subir novamente do janeiro 27 até o janeiro 37, curva de juros a termo, subindo, o dólar subindo e a bolsa praticamente estável aqui, se segurando ali, nesse momento, muito próxima do 0 a 0. O Bitcoin sobe 0,5%, a Solana 0,30% e o Ethereum cai 0,5%, o ouro aqui embaixo cai 0,3%, portanto, esse é um quadro de pré-abertura, abertura aqui dos nossos mercados. Lembrando que o dólar index em Nova York sobe a 99,30 pontos, 0,16% de alta, o que significa que o dólar sobe diante de uma cesta de 6 moedas fortes, que são seus pares. Participando agora do nosso programa, sem perder tempo, nosso Emerson Balderrama, quintas-feiras, cadeira cativa aqui no programa. Bom dia, Emerson. Bom dia, Chico. Bom dia, pessoal da BMC. O pregão voltou, hein, Chicão? Vamos ver o Caio e o Alezinho aí. Muito bom. Pois é, pregão sempre é o pregão, né, Emerson? As amizades que nós fizemos ao longo dos anos são sempre muito importantes, insubstituíveis, né? Acho que os amigos na vida, falando um pouquinho, são uma das coisas mais importantes que nós temos, a família, os amigos, o ambiente de trabalho, o nosso trabalho, e tê-los como amigos é um privilégio. Tenho certeza, você e tantos outros amigos que nós temos, nós nos encontramos recentemente e vimos aí, trabalhamos juntos durante tantos anos, e não é fácil você trabalhar, como nós trabalhamos no pregão da Bolsa, depois mesas de corretora, mesa de banco, e sempre procurando dar o melhor, oferecer o melhor para todos os nossos esforços e sempre, acima de tudo isso, nossa amizade. E Emerson, falando um pouquinho aqui de mercado, Bolsa, veio até 174 mil, voltou para 177 mil, subiu rápido, subiu 3 mil pontos da mínima aí do início do meio da semana. Juros voltam a subir, voltam a cair. Como é que você está vendo esse movimento de volatilidade e todas essas discussões lá de fora, conflito do Oriente Médio? Chico, a melhora da Bolsa nossa foi uma percepção de mercado que a guerra está chegando no fim. Mas é uma percepção uma coisa e o que vai acontecer, infelizmente, às vezes pode demorar um pouco mais, né? A gente viu o Trump apresentando uma proposta para o Irã fazendo uma análise, Trump já retrucando que se o Irã não responder em tempo hábil, segundo Trump, ele vai voltar a atacar. E a gente viu uma movimentação diferente ontem, Chico. Alguns navios lá no Estreito de Hormuz começando a se movimentar. Pelo que eu tinha lido, por volta de 26 navios conseguiram cruzar aquilo, né? Aquele estreito. Com isso, voltou uma capacidade ali de 6 milhões de barris serem não é negociadas, transitados nesse momento. Então o mercado começa a entender que de algum momento vai melhorar essa condição da guerra. Bolsa nossa, Chico, é aquela maluquice que a gente está vendo, que lá fora melhora por índices tecnológicos, né? A gente viu hoje a NVIDIA apresentando resultado, o mercado gostou e não gostou, queria mais, mas aqui o mercado começou a cair, deu uma melhorada, esses 2, 3 mil pontos aí, Chico, com uma pontuação tão alta do índice, é rápida, 1, 2% para lá e para cá a gente vê essa movimentação. E também ainda aquele barulho, né, sobre o áudio do Flávio Bolsonaro, a Polícia Federal rejeitando a delação premiada Daniel Vorcaro, o PGR insistindo, então tem muita coisa acontecendo, está bem turbulento o mercado, Chico. Pois é, Emerson, vamos só atualizar. Petróleo Nova York, 2,37% de alta, $100,60. Petróleo em Londres, 2 vencimentos para julho, 1,88% de alta a $107, portanto,
2,3% de alta, 2,4% em Nova York, 1,8%, 1,9%, quase 2% de alta o petróleo nesse momento em Londres e Nova York. Falando dos mercados, o mini Dow Jones cai 0,19%, o mini S&P cai 0,29% e o mini Nasdaq, o Nasdaqinho, cai 0,45%. As bolsas americanas têm chamada de abertura, lá pré-abertura, de queda. Na Europa, Emerson, nesse momento também um sinal vermelho. Londres cai 0,57%, Paris cai 0,58%, Frankfurt cai 0,46%, Milão cai 0,37% e Madrid cai 0,44%. Portanto, Londres, Paris, Madrid, Milão, Frankfurt e Lisboa, todas em queda. O estoque 600 também vai operando com queda de 0,25%. Queda na Europa e queda nos futuros americanos também. Nossa bolsa estava abrindo com estabilidade, olha lá, já virou para 0,42 de queda a 177.775 pontos, Emerson. Toda essa movimentação, essa volatilidade já volta exatamente por conta da proposta americana para o Irã, mas o Irã, com declarações pelo menos atribuídas às suas autoridades, endurecendo, principalmente por conta do urânio enriquecido e até para uso militar. E isso vai trazendo mais amplitude para o conflito, não só para o conflito, mas para a expectativa de duração, durabilidade dessa guerra. E ontem, Emerson, só completando, a ata do Fed trouxe uma leitura mais dura em relação aí a todo esse movimento, com perspectivas de inflação, duração do conflito e impactos na economia americana. Chico, se a gente acompanha a renda fixa de 10 anos ou de 30 anos nos Estados Unidos, né, as treasuries, eles estão numa alta nos últimos 19 anos, é muita coisa isso. Algo que eu tenho feito um acompanhamento já há algum tempo, que quando o título de renda fixa de 10 anos americano começa a querer chegar próximo a 5%, o mercado emergente sofre no geral. O pessoal tira dinheiro de mercado emergente e manda para lá. Então isso também pode estar corroborando para essa queda de bolsa local. Além disso, Chico, o mercado começa também a ter outros olhares, né? O possível, né, entrou ontem com pedido de IPO, né, a SpaceX, isso vai chamar muita atenção, vai fazer muito barulho. A avaliação da empresa pode chegar a 1,75 trilhão de dólares, vai ser o maior IPO da história. E, em paralelo a isso, a OpenAI também pode fazer o IPO ainda nessa semana. Então tem informação muito forte vindo de novo da parte de tecnologia, mas a SpaceX vai ser uma bela de um desafio à frente, né? Eles estão com planos ambiciosos, até o pacote de remuneração de Elon Musk de 1 trilhão, caso ele consiga fazer a parte de colocar os pés, né, os estudos, né, a evolução da empresa na Lua e em Marte. Então tem muita coisa acontecendo, Chico. E referente a esse endurecimento do líder do Irã falando ao urânio, é algo que o mercado não... na hora que ele fala sobre isso, o mercado na hora entende que a guerra não está acabando. Então é complicado, porque com isso, quem tem volatilidade e gosta disso acaba surfando, mas quem é um pouco mais conservador acaba vendo a valorização, né? A desvalorização e oscilação da sua carteira dia a dia. Emerson, deixa eu atualizá-lo também, eu falei aqui do petróleo, dos mercados americanos e europeus. Os treasuries, os rendimentos dos títulos americanos, eu vou passar o de ontem. 4,055 de 2, 4,578, 4,57 o de 10 e 5,11 o de 30. Agora, um pouquinho antes aqui da abertura agora do nosso programa, o de 2 anos está 4,09 de 4,05. O de 10 anos está a 4,61 de 4,57. E o de 30 anos, o T-Bond, de 5,11, agora está 5,13, encostando nos 5,14%. De novo, os rendimentos voltam a subir, o dólar volta a subir, está aqui o dólar index subindo 0,2, o nosso dólar aqui 0,2 de alta também, e mais uma vez essa preocupação aí com todo esse amplo noticiário envolvendo o conflito lá do Oriente Médio. E falando do petróleo também, além de toda essa movimentação, a Agência Internacional de Energia e o Departamento de Energia dos Estados Unidos chamaram a atenção, você deve ter acompanhado, para a diminuição dos estoques, o consumo aumentando e a diminuição dos estoques, com a possibilidade aí da postergação do conflito, demorar inclusive para a reposição desses estoques, para se normalizar a movimentação dos estoques de petróleo, Emerson.
Chico, isso daí a percepção acaba sendo mundial, não apenas nos Estados Unidos, né? Vimos uma nota do Banco Central da Alemanha falando que a inflação está em tendência de alta devido ao problema na gasolina, nos combustíveis mesmo. Então, isso é mais um fator que está pegando no pé de todos. A gente está vendo a parte da União Europeia tentando diminuir as sanções do petróleo russo para assim ela também ter acesso a ele. Então, o mercado agora está indo para um outro caminho. Eu comecei a fazer hoje o meu vídeo um pouco mais cedo. Os mercados estavam sem direção única lá fora, a Europa estava caindo, o petróleo estava estável. Rapidamente o petróleo foi para 2,20 de alta. Então dá a percepção que o mercado acredita nesse final dessa guerra, mas a qualquer momento é muito rápido para ele tomar decisão que não vai acontecer tão rápido. Então tá bem numa sinuca de bico, né, Chico? Tá bem complicado esse momento. Vamos acompanhar. E também tem uma parte, Chico, sair um pouquinho dessa parte do petróleo, mas em si, em Faz favor. relação ao encontro dos líderes na semana passada do Trump e Xi Jinping, saíram de lá, apertaram as mãos, os países têm que fazer uma correlação melhor, né? Afunilar isso. E saiu uma nota que o responsável do Pentágono está tentando fazer uma visita à China, e a China está enrolando para aceitar ele por causa que os Estados Unidos apoia Taiwan. Então é mais um fator aí que pode ser que comece a chamar atenção em breve, viu, Chico? Aliás, o Emerson, um dos grandes, na verdade, uma das grandes entraves dessa visita aí com Estados Unidos e China, China e Estados Unidos, foi exatamente quando da colocação das questões ou da questão de Taiwan. Ficou uma coisa que pairou aí um mal-estar, um certo mal-estar no ar, sem que fossem feitos muitos comentários, muitas colocações. O assunto ficou um pouquinho ali meio que na prateleira, como nós costumamos falar, porque não houve aí grandes movimentações dos Estados Unidos e da China, mas o assunto trouxe, eu acho, pelo menos pelas leituras, um certo incômodo aí para as autoridades. Isso ficou evidente. Com relação também, você falou, a SpaceX, ela registrou oficialmente um pedido de IPO na Nasdaq, sob o código de SPCX. SPCX, mas sem divulgar a faixa de preço ou volume da oferta. De qualquer forma, é um movimento aí muito importante por esta empresa aí do Elon Musk, que deve trazer, sim, números também, valores estimados aí, mais de 1,5 trilhão de dólares, portanto, são números expressivos. Falando em números expressivos, Emerson, você deve ter acompanhado o resultado da NVIDIA ontem. São resultados fortíssimos, mas parece que o mercado quer cada vez mais, as ações ficaram ali até meio no 0-0, viraram à noite, caíram um pouquinho, enfim, como é que você viu esse resultado aí? E essas, porque, olha só, daqui a pouco eu vou passar também, as bolsas asiáticas, as empresas de inteligência artificial dispararam. O SoftBank, no Japão, subiu 20%, a Samsung subiu 8,5% na Coreia. Enfim, o Japão subiu 3,14%, e a bolsa da Coreia, o KOSPI, subiu 8,42%. Até a bolsa de Sydney, na Austrália, também subiu bastante, 1,5%, em função, claro, desses setores aí ligados à tecnologia. Especificamente Samsung, Chico, foi por causa que finalmente a empresa conseguiu conversar com o sindicato e evitou a Além maior disso, paralisação da história, né? Que eram 45 mil trabalhadores que queriam cruzar o braço. Eles queriam melhores condições porque a empresa vem reportando grandes lucros e não repassa para eles, e as concorrentes estão fazendo isso. Então isso acabou corroborando para alta também. Sobre a NVIDIA, Chico, é aquilo que a gente já vem comentando. As empresas estão colocando muito dinheiro em cima de investimento, né, na inteligência artificial. Quando vem o retorno, o investidor ele quer sempre mais, porque ele está vendo que o dinheiro está indo, está voltando, mas ele acaba sendo um pouco mais ganancioso. Na hora que soltou o resultado, caiu 3% das ações. Quando eu vi há pouco, ela estava caindo 0,20%. Mas também, Chico, nesse mês agora de maio, 11% de alta de crescimento nas ações. Se a gente pegar a janela de 6 meses, 23%. Então é saudável o pessoal colocar dinheiro no bolso também, Chico. pois é, só para atualizar, Emerson, olha só, NVIDIA fechou ontem a 223 dólares e 47 centavos de dólar, com uma alta de 1,30%. Agora, ela cai 0,35% a 222 dólares e 68, uma pequena queda aí, 223,47, 222,68, queda de 0,35%, mas veja só, diante de números tão expressivos e dos resultados das empresas nessa madrugada lá na sessão asiática, fica aí uma certa leitura de que os mercados estão exigindo muito em relação à inteligência artificial. Emerson, ou você acha que pode ser também uma certa preocupação, talvez uma certa cautela, em função dos altos
valores investidos aí, a quantidade de números e valores investidos nesse setor, nesse segmento de inteligência artificial e, obviamente, nos outros segmentos. Chico, sempre volta isso ao radar, né? Quando eles estão colocando muito dinheiro, né? Como e quando isso vai voltar para o bolso do investidor? E quando a gente vê uma queda de 2, 3% nas sete magníficas, geralmente tem a correlação de gastou muito e o investidor está com receio. Então, isso eu acho que sempre vai ficar na prateleira, o mercado sempre vai acompanhar isso com atenção, porque, como você mencionou, Chico, são valores muito expressivos de entrada de capital. E se a gente para ver, NVIDIA já está começando a falar de fazer novos aportes em data centers, então vai continuar essa corrida. Vamos ver até onde vai aguentar, né, Chico? A gente viu que a Oracle, no meio do caminho, já começou a dar uma sofrida, a Intel tinha dado uma sofrida, melhorou. Então, o mercado já começa a ser um pouco mais receoso. Não é que ele não acredite no crescimento, mas chega um certo momento também, né, Chico, que o mercado fala, pô, será que ainda tem muito mais a crescer com o ambiente atual? Tanto que a inteligência artificial, o NVIDIA, outras empresas, eles já não estão correndo tanto na parte só do software, eles estão olhando para a parte do hardware também. Se a gente já fizer uma comparação da corrida que teve, né, para a placa de vídeo, tudo isso, os preços triplicaram, quadruplicaram desde quando a gente começou a falar mais forte de inteligência artificial, devido toda a tecnologia que é envolvida por trás. Emerson, agora voltando um pouquinho para nós aqui, falamos bastante lá do exterior, petróleo, mercado americano, toda essa movimentação com as empresas aí de inteligência artificial. Cenário interno, você citou, você comentou sobre a delação premiada aí do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que foi aí rejeitada, né, pela Polícia Federal. Portanto, a Polícia Federal decidiu rejeitar aí a proposta. Portanto, como é que você vê todo esse entrave aí, preocupação? Parece que pelas pesquisas, ou pelo menos as primeiras pesquisas trouxeram queda do Flávio Bolsonaro em relação às suas antigas posições nas pesquisas anteriores, antes desse fato aí, antes desse evento do áudio desse encontro, aí, dessas informações com Daniel Vorcaro. Era esperado essa queda na pesquisa. Isso daí era esperado porque a magnitude da informação foi muito grande, né? Um vazamento de informação entre uma pessoa presa e com vários envolvimentos, vários escândalos e um candidato à frente, né? Batendo de frente com o Lula. Então era esperado isso. Sobre a delação dele, Chico, o mercado inteiro está esperando, mas parece que tem muita informação que ele está omitindo. Por isso que a Polícia Federal barrou esse primeiro momento. A PGR continua insistindo. Então vamos ver se realmente ele vai abrir essa caixa de Pandora. Quanto mais mexe, Chico, mais pessoa grande está aparecendo. Vi há pouco agora até uma notícia daquela Refit, que era a parte de gasolina, né, de postos de combustíveis, que repassava dinheiro para o Ciro Nogueira. Então, às vezes, essa emaranhada é muito maior do que a gente está pensando, Chico. Isso daí não vai sair tão cedo. Queríamos, mas vai ter que aguardar, porque tem muita gente grande envolvida pelo jeito, infelizmente. O Emerson, papéis, você acompanha aí aqui as notícias corporativas, alguma colocação que você queira fazer aqui, falar um pouquinho da nossa Bolsa, né? Não só da pontuação da Bolsa, mas papéis, Vale, Petro, algum outro papel que você acompanha para os seus clientes, para a sua carteira? Chico, volatilidade está tendo em Cosan, Uzi Minas foi uma aposta que eu fiz, demorei muito tempo para poder desfazer a operação, consegui sair ontem, finalmente encerrei minha operação nela, mas é um papel que eu comprei ela por volta de R$6, veio para 4. Então, assim, a segunda linha, Chico, eu bato muito nessa parte. A segunda linha continua tendo grandes movimentações. A gente pega o papel da Vamos, ela tem parte de volatilidade, Rap Vida também está acontecendo isso. E, infelizmente, Petrobras está tendo uma volatilidade devido ao petróleo. Hoje, possivelmente, não é call de compra nem call de venda, mas possivelmente, com petróleo alta de 2,20, a Bolsa ela vai ter um piso para cair. Ela não vai cair com grande magnitude, por mais que lá fora, às vezes, está piorando a relação entre Irã e Estados Unidos. Uma coisa que vem chamando a atenção, Chico, é a parte do ouro e da prata. Eles começaram a desvalorizar. Então, todo dia a gente pega um pouquinho lá, ouro, a prata cai 3%, no outro dia cai mais um pouquinho. Então, o mercado também começa a tirar um pouco o pé de metais. E o Bitcoin, Chico, que aparentemente estava melhorando acima de $80 mil, voltou para 76. O mercado aparentemente não está voltando a ter aquela credibilidade. Vamos aguardar, Chico. E meu papel local, Chico, é complicado. Gosto de bancos, gosto de papéis que tenham volatilidade. Estou menos exposto em bolsa nessa queda. Tem algumas posições sim, mas eu fiz algumas proteções com put. Então é o que está salvando essa queda da bolsa. Sabe tudo, hein, Emerson? Operar com put é para quem conhece, hein? Operar com put é para quem...
Bom, vamos lá. O ADR de Petro, o PBR, para informá-los agora, sobe 1,11% a $20,05. Então, dado bastante importante aí o PBR nesse momento, ADR de Petro subindo 1,11%. E com relação ao Bitcoin, nesse momento, o Bitcoin vai operando na casa dos $77 mil, $77.100, vai caindo 0,5%. Claro que a cotação do Bitcoin informativa é meramente ilustrativa para vocês terem aí apenas uma ideia, uma informação em torno, como o Emerson comentou, dos $77 mil. E o índice de volatilidade, o VIX, nesse momento, vai subindo 1,26%. Ontem ele caiu 3,43%. Hoje o VIX sobe 1,26% a 17,67 pontos. Emerson, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela participação. Poderíamos ainda bater um papo aqui, falar bastante coisa. Sempre temos assuntos importantes de mercado, mas o tempo sempre passa muito rápido, o pré-market sempre também muito rápido. E eu já disse, vou cobrá-lo de uma visita presencial aqui. Você está devendo para nós. Quando possível, já sabe, a cadeira cativa está aqui disponível. E o seu contato? Chico. Sim, tô deixando. Ainda vou aparecer, Chico, desculpa a falha. Meus contatos, 3 minutos com o Emerson Balderrama nas plataformas e redes sociais. Chico, obrigado pelo convite, obrigado pessoal da BMC, até a próxima semana. Se cuida, meu amigo. Vamos lá, obrigado, Emerson. Vamos